A Google acabou de anunciar uma novidade que vai mudar a forma com que nós lidamos, com que nós interagimos com os nossos smartphones. E eu estou falando do Gemini Intelligence, que é nada mais do que o Gemini, a inteligência artificial da Google, aplicada, ou melhor, integrada aos dispositivos Android. Então vamos entender melhor o que isso significa, quais possibilidades principalmente que esse anúncio abre para um futuro próximo e entender exatamente como isso vai funcionar. Eu me chamo Gabriel Oliveira, sou especialista em IA para marcas e agências, trabalho em uma agência na Europa e hoje a gente vai entender um pouco sobre como o Gemini Intelligence vai mudar a forma com que nós interagimos, com que nós nos relacionamos com os nossos smartphones, pelo menos a nível ali de fazer algumas tarefas que podem ser automatizadas ou podem ganhar novas nuances com o uso de AI. Então aqui na tela a gente tem justamente o anúncio da Google, né, que tem como headline a seguinte frase, que é uma maneira mais inteligente e mais proativa de usar o Android com Gemini Intelligence. E é muito importante sinalizar aqui, a gente tem já nessa imagem de anúncio, você vê que sinaliza ali apenas para Android, então é apenas para aparelhos Android. É algo até interessante de ficar de olho para quem tem os aparelhos iOS, né, da Apple, de como vai ser a resposta do lado da Apple, né? Que há algum tempo a Apple anunciou a Apple Intelligence, que no fundo era para ser algo muito parecido com isso que a gente vai ver agora, porém a gente sabe que não se traduziu em nada muito concreto. Inclusive eles tiveram que dar alguns passos atrás, então é importante, é interessante saber e ficar atento em como vai ser a resposta do lado da Apple. Mas então aqui, voltando para o ecossistema Android, a gente tem algumas informações que são interessantes de entender como é que isso vai funcionar. O primeiro ponto interessante aqui é a automatização de tarefas que têm múltiplos passos, ou seja, aqui no exemplo, a pessoa pede para o Gemini Intelligence fazer basicamente um tour ali, por meio até da Expedia, né, que é uma plataforma de reservas, né, como a Booking, por exemplo. E aqui, basicamente, ela tira uma foto de um anúncio e pede ali uma tarefa que é basicamente fazer um tour para ela de cafés e chocolates na Costa Rica. E basicamente a IA que organiza tudo aqui e apresenta para ela o resultado, apenas para ela ver o valor final e decidir se ela vai fazer o booking ou não, se ela vai reservar ou não. Esse é apenas um dos exemplos, né? E isso aqui, claro, aqui no exemplo é a Expedia, mas pode ser qualquer outra tarefa que envolva um aplicativo terceiro, como por exemplo a Uber, né? Você está num show e quer pedir uma viagem, ou melhor, você quer marcar, já deixar reservado uma viagem para depois do show, é algo que poderia ser feito facilmente aqui, é fácil de imaginar um fluxo até parecido com esse. Depois, a gente tem uma parte também no que diz respeito ao Google Chrome, né, que é o navegador da Google. E aqui, basicamente, é tornar as pesquisas do Google Chrome um pouco mais voltadas para IA, e por isso, né, potencializadas nesse sentido. Aqui basicamente a pessoa tem um evento ali que ela vai comparecer e ela pede para o Gemini para reservar um estacionamento ali próximo desse local. Então ele já diretamente no navegador ele tem o contexto do que está acontecendo ali, consegue buscar locais de estacionamento. Então o Google Chrome já com o contexto geral ali do evento, da localização, consegue reservar um estacionamento no local próximo. Mais uma tarefa aí que pode ser, digamos, automatizada, ou melhor, pode ser facilitada com o uso de AI. E nesse caso aqui específico, é interessante ver que até segundo aqui o próprio anúncio, pelo menos essa ferramenta do navegador um pouco mais inteligente, digamos assim, agindo como um assistente, começa a valer no mês de junho, como está descrito aqui.
Outra novidade que é interessante é o preenchimento de formulários, algo que meio que já existe, mas aqui ele vai ser feito com IA e vai ter uma taxa de erros menor, porque o que tem hoje é já alguns dados ali que ficam guardados, mas não é exatamente a IA ali preenchendo formulários para você, é basicamente alguns dados que ficam salvos no navegador e que às vezes estão errados, né? Depois aqui a gente vai para algo bem interessante que até já existe em aplicativos de terceiros, mas aqui vai ser integrado ao sistema, o que torna ainda mais fácil de ser utilizado, né? Que é basicamente a IA ali como um assistente de transcrição do seu texto. Então você, usando o microfone ali, consegue fazer algum comando ou até digitar uma mensagem, digamos assim, e a IA aqui, ela dá aquela polida no texto, tira aquelas palavras, aqueles vícios de palavras que nós geralmente temos quando vamos ter uma conversa mais informal, e consegue polir o texto e até no contexto ali daquela conversa. Então, se é para e-mail, é de um jeito, se é para mensagem, é de outro jeito. E a última novidade do anúncio, e para mim, talvez a mais interessante, são esses custom widgets. O que é basicamente você conseguir criar os seus próprios widgets da página inicial ali das telas do Android. Aqui tem alguns exemplos que dá para entender melhor. Então você descreve o que você quer no seu widget. Por exemplo, a pessoa que pede uma contagem regressiva para a maratona que ela vai realizar, e ele faz ali com base em algumas guidelines ali de design, consegue criar algo, você consegue editar depois e isso fica na sua tela. Ele cita alguns exemplos diferentes aqui para o uso desse widget, como por exemplo, você pode pedir widgets de receitas a cada tantos dias, ou até alertas de tempo, enfim, os usos podem ser extremamente diversos aí a depender da sua necessidade. Então é basicamente isso, a Google vai estar lançando essas novidades de forma parcelada, digamos assim, uma por uma, mas aqui tem algo muito interessante que eu não mencionei antes, mas é que basicamente eles vão iniciar no Galaxy e no Google Pixel, né, que é o próprio smartphone da Google, mas a expectativa é que ao longo do ano eles consigam estar disponíveis em outros devices Android, incluindo o relógio, né? Até aqui tem na imagem. Também no Android Auto, o Android para os carros, até nos óculos Smart Glasses também e nos laptops, ou seja, vai ser algo realmente, digamos, revolucionário no sentido da integração da IA nos devices que nós utilizamos aí todos os dias. Então é basicamente isso. Se você gosta de tecnologia, se você gosta de AI, se inscreve aqui, a gente vai estar vendo como vai ser esse lançamento ao longo do tempo e também ficar de olho em como vai ser a resposta da Apple a essa novidade da Google. Até a próxima e um abraço!